Olá, bem-vindo ao aulão do professor Toninho Vespoli. Quem faz o aulão do Toninho passa, hein? Olha, conte com o professor Toninho. Vamos lá, a aula hoje também é muito simples, é aula de geometria espacial, tá bem? Então, geometria plana, a gente falava das figuras em um plano. Agora não, então a geometria espacial, nós vamos falar de uma geometria tridimensional, ela está no espaço. Tá bem? Então, quais são as formas tridimensionais que a gente vai mais utilizar? Aquelas que caem em concurso, gente. Tá bom? Então, a gente vai falar primeiro do cubo. O cubo, ó, não sou nada de bom desenhista, tá? Mas vamos lá. Você tem um quadrado aqui. E o cubo é isso daqui mais ou menos, né? Aqui as segmentos de reta são paralelos, né? Então, quais as características do cubo? Ó, tá vendo? A de cima e de baixo, dois lados, certo? Dois planos. Do lado de cá e do lado de cá, 4. E de trás e de frente, 6. Então, a gente chama ele de... ele tem 6... Ele é formado por 6 quadrados. Lembra que os quadrados têm os lados iguais. Então, todas essas medidas aqui, ó, todas têm a mesma medida, certo? A gente chama ele de um hexaedro regular. Regular é porque todas as faces são iguais, né? E hexa é de 6, tudo bem? Então, se aqui vale A, todas as medidas aqui valem A, porque é a mesma, certo? Então, vamos lá. Como que a gente calcula o volume, né? O volume de um cubo. Lembra como que você calculava a área de um quadrado? Era lado vezes lado. Só que os dois lados medem a mesma medida. Então, seria L ao quadrado, lado ao quadrado. No caso aqui, agora, ó, lado vezes lado é a área, certo? Agora, para mim fazer o volume, eu pegar a profundidade também. Então, lado vezes lado vezes lado. Os três lados, certo? Altura, comprimento e profundidade. Então, isso aqui é A ao cubo. Ou seja, basta você pegar o valor, a medida do lado, porque os lados são todos iguais, e elevar ao cubo. Essa é a fórmula do volume, tá? E se eu quiser a área das 6 faces, eu quero calcular a área das 6 faces. Vamos supor que você vai ter de encapar o cubo, certo? Pensa bem, ó. A área de um quadrado, não é? Não é A vezes A, que é lado vezes lado, que é A ao quadrado. Então, a área... Vou colocar de 1 aqui, tá? Para a gente não se confundir. Agora, a área total, T de total, é 6 vezes essa área 1 aqui, né? Porque ele tem 6 faces, então é 6 vezes A ao quadrado. Então, essa é a fórmula do volume e essa é a fórmula da área total, tá? É isso que você tem que saber. Deixa eu ver, paralelogramo. O paralelepípedo, alguns, né? Pode na prova falar paralelepípedo. Então, ó, é a mesma coisa quase que um cubo, só que não, ele aqui, ó, ele é mais comprido. Eita. Tá feio demais aqui, gente. Vou ter que contratar um desenhista, porque eu sou
péssimo para isso. Tá vendo? Esse aqui é um quadrado. A tampa de trás aqui, ó, também é um quadrado, a tampa de trás. Certo? Então, ele tem as mesmas medidas. Então, ele também tem 6 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que as laterais são 4, né? A frente e atrás 6. Só que diferente, né, do cubo, as medidas de todas as arestas não é igual. Só aqui, ó, esse quadrado que tem as mesmas medidas dos lados que o quadrado lá de trás, mas já aqui, ó, na parte lateral as medidas diferentes. Então, ó, esse lado, ó, risquinho, esse lado tem a mesma medida que esse, a mesma medida que esse e que esse. Por aqui, ó, esse lado, tá vendo? Eu coloquei 2 risquinhos porque não é igual a esse, né? Que tem um risquinho só. Então, ó, esse lado é igual a esse, que 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 é igual a esse. Então, vou chamar aqui, ó, de A e aqui de B. Então, qual que é o volume aqui, ó? É a área vezes a profundidade. A área é A vezes A, porque esse aqui é A, né? Esse outro lado também vale A. Então, é A vezes A, que é A ao quadrado, vezes a profundidade, que é B. Então, aqui vai dar volume é igual A ao quadrado vezes B. Certo? E esse A quem é? É o lado do quadrado, certo? Esse você leva ao quadrado e depois você pega a profundidade. E a área total disso daqui, se eu quiser encapar esse negócio? Bom, a área desses dois aqui, ó, né, das duas tampas de frente e do fundo, é A ao quadrado dessa daqui e a do fundo. Então, mais A ao quadrado. E aqui, ó, é 1, 2, 3, 4. 4 vezes A vezes B. Certo? Então, aqui vai ficar AT é igual 2A ao quadrado mais 4A vezes B. Então, essa é a área total aqui de um paralelogramo, ou de um paralelepípedo. Todo segmento de reta igual a esses daqui, ó, é chamado de aresta. Aresta é, ó, tá vendo? Ó, é o encontro de duas faces, né? É a aresta. O encontro das arestas chama-se vértice. No cubo, dá para a gente saber quantas arestas tem, ó. 1, 2, 3, 4, as 4 de baixo e as 4 que estão em pé. Então, aqui, ó, tem 12 arestas. E quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Então, só para você saber um pouco a nomenclatura, tá bem? Agora nós vamos para o cilindro. Gente, tem bastante sólidos, tá bem? Mas eu estou passando aqui para vocês os que caem em prova. Então, aqui, ó, um cilindro é assim, né? Aqui é um círculo. Aqui ele tem uma altura. E aqui outro círculo. Como se fosse uma lata de óleo, né? Tá bem? Então, ó, aqui, ó, é plano e é paralelo com esse plano aqui de baixo. Igual a lata de óleo, né? As duas tampas em cima e embaixo são paralelos. Tá bem? E aí nós vamos calcular o volume disso. Então, nós temos esse cilindro, né? De raio R e altura H. Se eu quiser, só a área aqui, ó. A área aqui desse círculo. A área do círculo, CRI, é πr ao quadrado, que nós aprendemos isso na geometria plana. Agora eu quero o volume do cilindro. Certo? O volume é área vezes altura. A área você sabe que é πr ao quadrado e a altura é h. Então vai ser πr ao quadrado vezes h. Certo? Agora, se eu quiser encapar essa lata de óleo, né? Pensa bem, você vai ter que encapar as duas tampas.
Então você vai ter que ter a área das duas tampas. A área de cada uma, você já sabe aqui, ó, a área de uma é πr ao quadrado. Aqui também é o mesmo R, né? Porque as duas tampas são iguais. Então, a área total é 2 vezes πr ao quadrado. Aí tudo bem, porque 2 vezes porque você já fez a área de cima e a área de baixo que são iguais. Agora, falta você fazer o quê? Né? O corpo aqui da lata de óleo, por exemplo. E aí, se eu cortar aqui, ó, por exemplo, ó, e esticar ela, ela vai virar um retângulo. É aqui, ó, tem H, né, que é a altura, eu deitei ela, né, eu deitei ela. Então aqui, ó, é o H. E aqui, qual que é esse comprimento? Ué, é como se eu cortasse aqui, esticasse aqui, né, o meu círculo, ou seja, né, a minha circunferência. Então aqui qual que é o perímetro de uma circunferência? É 2πr. Então aqui, ó, é um retângulo. Qual que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é um lado vezes o outro lado. Então aqui é 2πrh. Só que aqui, ó, eu vou somar com as duas tampas. Então a área total é 2πrh. Esse daqui que é... Alguns escrevem assim, tá? Vou até... Você pode ver em livros, por exemplo, assim, ó. O 2πr eu tiro para fora, eu vou fatorar. Me sobra daqui, ó, se eu tirar 2πr, vai me sobrar um R. E aqui vai sobrar o H. Eu também posso escrever assim, 2πr vezes R mais H. Tá bom? Essa é a área total aí de um cilindro. Vamos, eu acho que pelo último, que é a esfera. Gente, ó, eu estou passando para você o cilindro e a esfera por precaução, né? Porque ele faz de geometria espacial. Mas, com certeza, se ele for cair alguma coisa na prova, vai ser cubo e paralelepípedo, né? Geralmente era paralelepípedo. O cilindro também cai. Então, assim, é cilindro, paralelepípedo. É os dois que mais caem, tá? Mas... da que caia, aí você vai falar, poxa, o Toninho não me ensinou. Né? Então vamos lá. Eu sou péssimo, hein, gente? Uma esfera é uma bola de futebol, né? É uma esfera. Então, tá vendo? Uma bola de futebol. Redondinho, tá? Aqui, ó. Mede R. Então, aqui é o centro da esfera. Então, para qualquer, né, lugar que ela for aqui para a borda, né, da bola, né, da esfera, também vai medir R, tá bom? O volume, então, de uma esfera é 4πr ao cubo. Lembrando, eu já passei em uma outra aula, quem que é o π? É uma constante, um número constante. Vamos trabalhar ele com 3,14. 4,3 vezes 3,14 vezes R ao cubo. Esse aqui é o volume. E com isso a gente acaba aí, né, os principais sólidos que caem em prova, destacando, como eu falei, que o mais importante é cilindro, paralelepípedo e o cubo. Tá? Esses 3 é o que mais cai. Isso daí. Vamos estudar. Quem faz o aulão do Toninho passa, hein?